relato impressionante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, boa noite, minha querida amiga GRP. Boa noite a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu venho aqui repassar um relato exclusivo para o seu canal maravilhoso. O fato aconteceu em 1948, na região do Valo Velho, extremo da Zona Sul, região de Santo Amaro. Quem contou o relato é o Edgar Oliveira da Silva, neto do seu Bartolomeu, que presenciou o fato ocorrido. Nessa época, seu Bartolomeu morava com sua família na região do Valo Velho, e lá era uma região muito distante, extremo da Zona Sul e com difícil acesso. Para se deslocar de lá era necessário usar cavalos ou charretes, e a luz elétrica começava a chegar lentamente ainda. A família de Bartolomeu vivia do que plantava e criava, para assim obter o dinheiro. O pai de Bartolomeu, seu Nelcíades, tinha que fazer um verdadeiro sacrifício, GRP. Tinha que levar suas verduras, legumes e outras plantações de carroça até Santo Amaro. E chegando lá, descarregava tudo e colocava no bonde que vinha até o centro da cidade, na Praça João Mendes. Chegando na praça, ele novamente descarregava tudo e alugava uma outra carroça e levava ao mercado central as suas coisas para negociar. Somente assim ele tinha dinheiro para comprar tecidos, sapatos, querosene para as lamparinas, sal, açúcar e tudo que era necessário para a sua família. Esse trabalho tão cansativo levava o dia todo. Ele saía do seu pequeno sítio ainda na madrugada e voltava somente à noite para sua casa, deixando assim sua família sozinha o dia todo. Sua família era composta de sua esposa e de seus outros 2 filhos pequenos. Seu Nelcíades tinha sempre essa dura tarefa e tinha a ajuda do seu filho Bartolomeu, que na época levantava na madrugada com o pai e o ajudava a carregar a charrete, mas depois Bartolomeu já ficava acordado para ir ao grupo escolar e somente nas férias fazia o trajeto com seu pai e passava o dia inteiro com ele, aprendendo como era o trabalho dele. E foi numa dessas madrugadas que seu Nelcíades, ao sair de seu pequeno sítio a caminho de Santo Amaro, se deparou na estrada com um bicho nunca antes visto por ele. Segundo seu Nelcíades, contou para sua família, ele estava vindo pela estrada e o cavalo parou, empacou. Seu Nelcíades forçava o cavalo, mas ele não andava. Então seu Nelcíades iluminou o caminho com o lampião e pôde ver a uns 4 metros um bicho negro, muito magro e com um corpo comprido, lutando com um lagarto que tentava escapar dele, mas o bicho estranho usava as patas da frente como braços para segurar o lagarto. Quando o bicho se voltou para trás e viu seu Nelcíades, rosnou e ficou em pé e pulou no mato. O cavalo relinchou e recuou para trás,
e foi muito difícil fazer com que o cavalo passasse ali e seguisse em frente, GRP. Seu Neucíades achou que aquele bicho fosse um tamanduá, pois ficou em pé. Ficou um pouco pensativo, pois tamanduá não rosna, mas como seu Neucíades tinha muito serviço para fazer, foi embora. No decorrer do dia, falou sobre o acontecido a um sitiante vizinho, que também fazia a mesma vida trabalhosa de seu Neucíades. E para o espanto de seu Neucíades, o homem falou que já tinha visto aquele diabo e que aquilo ou era um bicho que ninguém conhecia, ou era um lobisomem, ou talvez até um macaco, só Deus poderia saber, e que não era bom o seu Neucíades passar sozinho pela estrada, não. Após esse fato, a vida ali prosseguiu normalmente, e uns dias depois se ouviu a história de um sitiante que foi atacado na estrada e teve alguns frangos seus roubados e mortos pelo tal bichão estranho, que só parou de atacar a carroça depois que pegou uns frangos e começou a comê-los vivos ali mesmo. Esse boato se espalhou e um vizinho de seu Neucíades disse que aquele ser que estava fazendo ataques aos animais era um lobisomem, pois ele mesmo teve porcos seus roubados por aquele bicho medonho. Seu Neucíades achava que era história para boi dormir, GRP, por a conversa fiada, até que numa noite, ao voltar de Santo Amaro, depois de um dia de trabalho cansativo, seu Neucíades passou no açougue e comprou carne de boi para comer com sua família. E quando ele vinha pela estrada escura sozinho, encontrou um sitiante tomando uma pinga no caminho em um bar à beira da estrada, que convidou o seu Neucíades para beber com ele. Neucíades não quis, pois estava muito cansado e seguiu seu caminho sozinho para casa. No meio do caminho, ele viu que alguma coisa seguia sua charrete, pois o cavalo estava agitado, e quando parou para olhar e iluminar o caminho à sua frente, viu aquele bicho medonho, que até então o seu Neucíades não tinha reparado muito bem nele. O animal era magro, esquelético, com pelos pretos por todo o corpo, orelhas grandes caídas que batiam uma nas outras, a todo momento para espantar várias moscas que estavam ao seu redor. Uma cara de porco do mato com cachorro, porém deformado. Aquele ser tinha dentes grandes, o bicho vinha de um lado para o outro e parecia querer atacar o seu Neucíades, que pegou o reio do cavalo e tentava espantar o bichão, mas o bicho, GRP, parecia ter inteligência de um homem e se desviava e corria de um lado para o outro em volta da carroça. Até que seu Neucíades lembrou que tinha uma faca e abaixou para pegar a faca. E nessa hora o bichão deu um bote e pegou o pacote de carne que estava ao lado do seu Neucíades e correu para o mato. Seu Neucíades ficou aliviado, pois achou que o animal queria atacar ele, mas não. Para o espanto do seu Neucíades, o bichão queria era roubar sua carne de boi. Apesar de seu Neucíades ficar aliviado, ele ficou muito bravo também, pois a carne de boi era coisa rara em sua casa no meio de semana. Seu Neucíades chegou em casa bravo e teve que comer o que tinha e contou a sua esposa o acontecido. Naquela noite, ainda na madrugada, ouviu barulhos no seu pequeno sítio. Era como um ronco e resmungo estranho. E alguma coisa andou em volta da sua casa e deixou o cavalo e as poucas galinhas nervosas, acordando ele e sua esposa. Mas a pedido de sua esposa, seu Neucíades não foi com o lampião para fora da casa. A vida ali seguiu seu rumo de sempre, e seu Neucíades sempre ouvia as histórias de quem se deparava com esse estranho bicho, e tinha alguns animais seus roubados e mortos por ele.
incluindo um vizinho de seu Neucias, que teve alguns patos atacados e devorados pelo tal animal. E quando o sitiante saiu para fora da casa e foi enfrentar o animal, o mesmo se pôs em pé e partiu para cima do sitiante, que correu e se trancou em casa. Depois disso, seu Neucias ia sempre em companhia de outros sitiantes trabalhar. Depois de algum tempo do acontecido, já perto do final do ano, seu Neucias negociou com o sitiante a compra de um leitão e de 2 patos para as festividades e deixou os bichos no curral, mas não teve o prazer de comer nenhum deles, pois uma madrugada o bicho estranho atacou seu curral e comeu um dos patos e matou o outro. Seu Neucias se levantou e passou a mão numa enxada e foi para fora com o lampião e sua esposa o acompanhou. Ambos viram um animal estranho em pé dentro do seu curral, atacando o leitão que gritava e corria de um lado para o outro. Seu Neucias foi para cima do bichão, que deu um pulo para trás e roncou, mostrando os dentes e as unhas enormes, e veio para cima do seu Neucias e de sua esposa, que imediatamente botou a boca no trombone e começou a gritar feito louca. E gritou tanto, GRP, que o bichão se assustou e correu, mas não foi embora não, ficou ali por perto roncando. Então seu Neucias e sua esposa pegaram o leitão, que estava tremendo de medo, e levaram para dentro de casa, já que os patos foram mortos. E puderam ouvir aquele bicho medonho andando no lado de fora e fazendo um barulho que bicho nenhum no mundo fazia. Parecia um resmungo, como se estivesse querendo falar alguma coisa. Era apavorante e impressionava a qualquer um que ouvisse. O animal estranho ficava caminhando, ora na porta da casa, ora nas janelas da casa, fazendo aquele resmungo e grunhido que pareciam com o barulho de um homem engasgado. Isso foi durante toda a madrugada, até perto do amanhecer. Aquele bicho parecia bater nas portas e janelas como uma pessoa e passava as unhas nas paredes. Depois de Dona Alzira, esposa de seu Neucias, rezar muito, o bicho foi embora. No dia seguinte, seu Neucias foi atrás de um conhecido pegar uma carabina emprestada para matar aquele diabo, pois aquele bichão não era normal ou desse mundo. Seu Neucias pegou a carabina e ficou com ela no jeito. E um vizinho de seu Neucias falou para ele que esse bicho com certeza era alguém que virava lobisomem. E segundo esse vizinho do seu Neucias, ele sempre deixava um bicho já no jeito em seu sítio, pois esse demônio às vezes aparecia por lá. E se tinha um bicho para comer, não atacava o galinheiro ou o chiqueiro. E que se seu Neucias matasse o lobisomem, assim que amanhecesse, ele voltaria à forma humana. E esse homem iria parecer morto, e seu Neucias ia se complicar. Que era para seu Neucias não atirar no bichão para matar, somente para assustar. E seu Neucias resolveu seguir os conselhos do seu vizinho. Seu Neucias ficou de guarda às noites, mas o bichão não retornou. Parecia saber que se viesse tomaria chumbo no lombo. E no final das contas, o final do ano da família de seu Neucias foi com frango mesmo, como comida. Porque tanto seu filho Bartolomeu quanto sua esposa Alzira se afeiçoaram ao leitão, que o seguia para todos os lados e obedecia até ao chamado deles. Durante um tempo, seu Neucias não foi mais incomodado pela criatura e não ouviu mais relatos de aparição da mesma. Sua esposa, Dona Alzira, engravidou e tudo correu bem.
Seu parto foi feito em casa por uma vizinha parteira e demorou muitas horas, e Dona Alzira teve que ficar de repouso alguns dias, e sendo sempre ajudada por algumas senhoras vizinhas. E seu Benedito, amigo de seu Neucíades, que emprestou a carabina, foi visitar o seu Neucíades e conhecer seu novo filho, e aproveitou e pediu a carabina de volta, pois iria precisar dela, e levou a carabina embora. Um outro vizinho, mais próximo do seu Neucíades, disse a ele: amigo, batiza logo esse seu filho, porque com um lobisomem rondando nossos sítios, é muito perigoso ter uma criança sem batismo em casa. Isso atrai o demônio. Seu Neucíades falou que nunca mais tinha ouvido falar do bicho e que achava que esse bicho não apareceria mais. Então seu vizinho, seu Juca, falou para ele: na minha opinião, meu amigo seu Neucíades, a pessoa que vira esse bicho deve ser algum sitiante que mora aqui próximo. E de qualquer jeito não é bom você ficar sem proteção. Vou te arrumar uma pistola, porque durante a noite, se esse bicho aparecer e você precisar de ajuda e ninguém aparecer para te ajudar, acredite, vai ser morte certa para você e para sua família. Seu Neucíades pensou bem e resolveu pegar a pistola. E foi uma decisão sábia de RP, pois na terceira noite do nascimento do quarto filho de seu Neucíades, durante a madrugada, seu Neucíades acordou com latidos de muitos cachorros vindo ao longe e se aproximando do seu sítio, e também ouviu um galope pesado se aproximando e ouviu quando algo pulou sua cerca. A princípio, o seu Neucíades pensou ser um cavalo, mas logo viu que não era o cavalo, pois os cachorros lutavam com aquilo latindo e chorando muito. E também seu Neucíades ouviu um cachorro ser jogado com força na parede de sua casa. E logo aquilo começou a bufar, rosnar, rodeando a casa e as janelas, e começou a forçar as janelas do quarto de RP. Principalmente a janela onde a esposa de seu Neucíades estava com o seu filho recém-nascido, fazendo aquele barulho estranho, como um resmungo, batendo aquelas orelhas gigantes. Então seu Neucíades se levantou e pegou a pistola e fez sinal de silêncio para sua esposa. Mas o bebê acordou e começou a chorar. E aí o lobisomem ficou louco. Começou a dar uivos e roncos e muitas pancadas na janela de madeira, que começou a quebrar. Aí seu Neucíades não pensou duas vezes e meteu chumbo grosso no lobisomem, que gritou. Um grito surreal, que era uma mistura de um grito de homem com um grito de bicho, e saiu derrubando tudo, até a cerca do sítio, e levando com ele uma matilha de cachorros que seguiram o lobisomem, atacando e latindo em seu encalço. No dia seguinte, seu Neucíades nem foi trabalhar, e ao amanhecer o dia viu a bagunça no sítio. Uma parte da cerca tinha sido derrubada, as paredes da casa estavam arranhadas e a janela do seu quarto quebrada. E ali tinham 2 cachorros muito machucados, cachorros esses que não eram de seu Neucíades. Um dos cachorros todo mordido e o outro sem as 2 orelhas. Então, com muita pena dos 2 cachorros e como forma de agradecimento, seu Neucíades ficou com os 2 cachorros, e ele e seu filho Bartolomeu cuidaram das feridas dos cachorros. Alguns vizinhos vieram ver o que acontecera na madrugada, pois ouviram os tiros, e o vizinho de seu Neucíades, que se chamava seu Juca, disse que tinha muito sangue na estrada e na cerca derrubada. Não sabia se era dos cachorros ou do lobisomem, devido ao sério problema que a família de seu Neucíades estava enfrentando. Seu Juca e sua esposa se ofereceram para batizar logo a criança. Seriam seus padrinhos.
pegar a criança, levar a criança para Santo Amaro para ser batizada. Somente os padrinhos foram, levando a criança, e seu Neucíades ficou com sua esposa e seus filhos em casa. Pois, segundo o seu Juca, enquanto a criança não fosse batizada, o cheiro da sua carne, de seu sangue, iam chamar a atenção do lobisomem. Enlouquecer o bicho amaldiçoado, que faria tudo para devorar a criança. Seu Juca e sua esposa, Dona Sara, levaram cedo a criança e voltaram no começo da tarde. E seu Juca agora era compadre de seu Neucíades. Então, seu Juca, conversando com seu Neucíades, deu uma notícia muito interessante a seu Neucíades. Segundo seu Juca, ele tinha encontrado em Santo Amaro o seu Benedito, o amigo do seu Neucíades, que tinha emprestado a carabina para ele. O mesmo que fora buscar a carabina, pois precisava dela e tinha inclusive dado conselho a seu Neucíades, para que seu Neucíades não atirasse no lobisomem e somente assustasse o bichão. Segundo seu Juca, o Benedito estava todo enfaixado, acompanhado pelo seu Jacinto, que disse que o Benedito tinha levado um tiro no braço, que não sabia como o Benedito conseguiu atirar nele mesmo quando estava limpando a sua carabina. Segundo o Benedito, ao limpar a arma, a mesma disparou em seu braço e a bala vazou o braço dele, deixando um buraco. Então, depois disso, seu Juca e seu Neucíades começaram a desconfiar que o Benedito era o tal lobisomem. Benedito era um varão de meia idade, solteiro, e morava lá no seu sítio há muitos anos sozinho, desde que seu pai e sua mãe morreram. E depois disso, conversando com um vizinho muito antigo, o senhor Arimateia, descobriram que antes não tinham problemas com esse lobisomem pela região. Mas depois que a família do seu Benedito chegou, algumas coisas estranhas começaram a acontecer por lá, como uma praga, uma doença que matou muitos animais dos sitiantes, menos os animais da família do seu Benedito. Vários animais mortos e sumidos, mas no sítio da família do seu Benedito não acontecia nada. Um fato muito estranho que aconteceu uma certa vez, segundo o seu Arimateia, foi que ele criava cães e tinha um casal de filas que eram mansos com estranhos e até mesmo com as crianças, mas não podiam ver o pai do seu Benedito ou o próprio seu Benedito na frente. Pois quando os cachorros viam eles, ficavam bravos demais. E um dia, um desses cachorros avançou e mordeu a perna do seu Gonçalo, pai de seu Benedito, que, ao ser mordido, disse que não fora nada e que estava tudo bem. Mas dias depois, os dois filas foram mortos e arrebentados por inteiro. O seu Arimateia sempre achou que aquela matança fora coisa ou do seu Gonçalo ou do seu filho Benedito, uma vingança pelas mordidas. Depois disso, as desconfianças só aumentaram, mas seu Benedito ficou muito sumido e não saía mais de casa. E num dia, quando o seu Neucíades o encontrou na estrada, o mesmo abaixou a cabeça e nada falou. Nem respondeu ao boa tarde de seu Neucíades. Os ataques se acalmaram e houve paz, e por volta de 1950, um frigorífico muito conhecido se instalou na região do Valo Velho. Esse frigorífico era de origem alemã e compraram vários sítios pela região e muita gente boa se mudou de lá, mas seu Neucíades continuou morando ali por um certo tempo, até que também vendeu seu sítio e se mudou para a mesma região, porém numa pequena chácara. O frigorífico montou um matadouro e muitos dos moradores e ex-sitiantes passaram a trabalhar nesse matadouro, inclusive o seu Neucíades, dando fim assim à vida sofrida da jornada do trabalho do seu Neucíades pelas estradas. Estradas essas que começaram a ter iluminação e serem aplainadas por tratores.
O fato interessante é que depois que surgiu o matadouro do frigorífico, o lobisomem não mais atacava os sítios, e sim rondava durante as madrugadas o matadouro, comendo restos de animais abatidos. Um certo dia, seu Neucídides e um colega de trabalho dele viram o lobisomem dentro de uma vala de RP, onde se escorria o sangue dos pobres animais abatidos, se charfundando no sangue dos animais, bebendo e fungando feito louco. E quando o lobisomem viu seu Neucídides e seu colega de trabalho, ele rosnou e bufou e se pôs em pé sobre duas patas, batendo as orelhas e mostrando os dentes, em posição de ataque, como quem queria dizer: se vocês não saírem daqui, vou atacar os dois. Seu Neucídides e seu colega captaram rapidamente a mensagem do bichão e se afastaram. E o demônio voltou a tomar e banhar na vala com sangue. Muitos funcionários ouviam barulhos e coisas estranhas pelo matadouro, mas como na região de mata, achavam que eram coisas de animais noturnos. Por diversas vezes, seu Neucídides viu aquele bicho maldito por lá, mas ele nunca atacou ou machucou alguma pessoa. Com o passar dos anos, em 1970, seu Neucídides adoeceu e parou de trabalhar. E seu filho Bartolomeu passou a trabalhar no frigorífico. Seu Benedito foi encontrado morto em casa, ninguém sabe dizer qual o motivo. Estava muito inchado, irreconhecível, e como o corpo estava em adiantado estado de decomposição, foi enterrado logo, e seu Neucídides morreu em 1982 de RP, com 90 anos de idade. Dona Alzira, sua esposa, morreu em 1985, e seus 4 filhos ainda estão todos vivos. Bartolomeu é o filho mais velho de todos, e hoje está com 85 anos de idade, muito lúcido e saudável. Obrigado, JRP, por contar o relato do neto do seu Bartolomeu, o Edgar. Abraços fortes, muita paz, amor e saúde a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva, da parte de Edgar Oliveira da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu adorável inscrito Fernando Aparecido da Silva, que mais uma vez me presenteou com esse relato coletado por ele. A você, meu amigo querido, treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Treva-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.